Olá, amigos da Casa Espírita Filhos de Maria. Novamente estamos aqui para conversarmos um pouco mais através dessa doutrina divinal de amor e de bondade, a que todos nós convida a nos instruir para a fim de melhorarmos moralmente e intelectualmente. A nossa conversa de hoje é o sentido que você dá para a sua vida, o sentido de direção. E o nosso apóstolo Paulo vem, com certeza, nos contribuir, dizendo assim: pois tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a história, justamente de Paulo de Tarso, primeiramente de Saulo de Tarso, e nós vamos deixar aqui no canal o link para a biografia que é feita através da FEB TV, com a ajuda de nós conhecermos justamente a história do cristianismo, justamente todas as buscas, vindas e aceitações, os enganos, os erros e os acertos, a fim de que possamos evoluir continuamente. E essa história é uma pequena passagenzinha sobre a história de Saulo de Tarso, é justamente trazer para nós de onde nasce o conhecimento e o que fazemos com ele. Nos conhecer a si mesmo, como falava Sócrates, como nos diz até os dias de hoje Sócrates, para nos conhecermos a nós mesmos, para fim de deixarmos para trás toda a nossa inferioridade e, através do conhecimento, do estudo aprofundado, nós seguirmos no caminho do bem. Saulo era judeu e cresceu na cidade de Tarso, e justamente o seu nome seria que nem o meu, Sérgio de Florianópolis. Saulo de Tarso é onde a cidade que ele cresceu. O seu pai era muito rico, muito abastado, e promoveu a Saulo um bom estudo embasado na doutrina religiosa. E Saulo, que já tinha um intelecto bem avançado, foi com certeza facilitado para estudar as Escrituras através do Velho Testamento. Ele tinha grande amor pelas leis de Moisés, E com isso ele foi sendo convidado pela seita dos judeus a um rigoroso e religioso conhecimento. E ele foi justamente estudar com Gamaliel. E Gamaliel, um grande e respeitado estudioso e intérprete da lei mosaica. E ele tem todo esse apoio de Gamaliel e faz com que crescesse mais ainda intelectualmente a respeito das leis mosaicas, e ele foi com muito amor e muito carinho. Aos 30 anos aproximadamente, ele começa a receber informações de algumas pessoas fazendo pregações em cabanas, e essas cabanas eram chamadas de Casa do Caminho, sobre Jesus, a boa nova que o Cristo havia trazido, a fim de transformar, as leis de até ali para dali para frente. E ele vai lá nas cabanas, na Casa do Caminho, para ver do que se trata. E chegando lá, houve a pregação. O que a pregação falava? Mas ele viu que não era da lei mosaica. E é exatamente aquilo ele achou um grande perigo. E com essa visão, ele volta imediatamente a Jerusalém para combater aquilo que ele ouvira ali na seita. E com isso, consegue, através da lei,
prender aqueles que estavam ali: Estevão, Filipe, Pedro e João. Sua vontade era que os quatro teriam a pena de morte, a fim de realmente resolver aquela questão. Mas Gamaliel, aquele seu professor, intervém e fala que já havia ouvido aquelas conversas naquela casa do caminho e pede Saulo um grande favor para si e deixasse com que aqueles homens não fossem mortos. E Saulo então resolve poupar, mas ele só resolve poupar a vida de Pedro, Filipe e João. De Estevão não, porque Estevão, ele tinha um quê de questão. Estevão havia conversado com Saulo da parte teológica e Estevão, mais conhecedor, havia naquela conversa sido um pouco mais da compreensão de Saulo e ele não havia gostado. E o que aconteceu? Saulo pede para que o apedrejassem, e assim o foi. E Saulo vem a ser o primeiro mártir do cristianismo. Mas, acontecendo tudo isso, Saulo não para. Ele vai cada vez mais à perseguição do cristianismo. E aí, Saulo encontra-se com sua noiva, Abigail, um espírito doce e gentil, um espírito evoluído, ao qual Abigail era irmã de Estevão. E sabendo disso, Saulo se afasta de Abigail. Mas Abigail, tendo em seu ser a convicção da fé no futuro, foi através e foi atrás dos ensinamentos do cristianismo e se converte. Mas a sua saúde havia se abalado com esse rompimento, com a morte de seu irmão e todos esses entraves, e se abate emocionalmente. Saulo, sabendo disso, corre atrás de Abigail. Mas quando chega lá, Abigail, muito adoentada, diz a Saulo que: Saulo, Saulo, eu já estou muito bem, mas me converti ao cristianismo. E Saulo, vendo a sua amada no leito de morte, fica muito irritado com aquele processo da sua amada ter virado também uma cristã, ele sendo um perseguidor. E o que acontece? Abigail vem a falecer, a desencarnar. Saulo, tomado de ira, pega e corre à justiça, à lei, os doutores da lei, e consegue uma carta e vai atrás de Ananias. Ananias, que havia convertido sua amada Abigail, e começa ali a busca de Ananias na cidade onde morava, que era Damasco. E é justamente na estrada de Damasco que Saulo, em determinado momento, vê uma grandiosa luz. E essa luz à sua frente pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa luz à sua frente, fazendo essa pergunta, ele pergunta também: Saulo, o que é? Quem você é? O que é você? E aquela luz diz: aquele Saulo
já se esvaindo com aquela enorme luz. Eu sou Jesus. E naquele momento que ele chega ali com toda a intimidade e diz: o que queres de mim, Senhor? Ele já se prostra ao Senhor, porque esse Senhor é que ele buscava em sua vida, mas através das leis do Velho Testamento, daqueles o qual escreveram, da lei mosaica, olho por olho, dente por dente. E Jesus já não vinha trazer a lei de amor, de caridade, de fraternidade, de fé raciocinada, de olhar ao seu irmão o que gostaria que olhasse em você, ou seja, dar ao próximo como a si mesmo, né? E aí diz a Saulo: segue em frente, vá a Damasco e lá você saberá o que fazer. E Saulo imediatamente fica cego das suas vistas por causa daquela luz de Jesus, a fim de refletir toda a sua vida do passado. E Saulo pede a um amigo que o leve até Damasco e que, chegando lá, encontrasse uma hospedaria e o colocasse lá. E aí, justamente, ele passa por 3 dias ali, a sua visão melhora, porque quem o acode? Ananias. Ananias vem cuidar desse irmão, Saulo. E ali a vida de Saulo começa a se transformar. Se transformar no sentido que Jesus dara a ele a verdade e a vida. E quando Jesus se coloca como a verdade e a vida, são através dos seus ensinamentos, através de todas as parábolas deixadas, através de tudo feito desse irmão maior, que até hoje se encontra ao nosso lado, governador desse planeta. Com certeza, o espírito mais elevado que esteve entre nós e que está entre nós, que vive não mais naquela cruz, e sim ao nosso lado no cotidiano. E através desse feito, não mais Saulo, e sim Paulo, começa a sua caminhada para a edificação da Igreja de Jesus. Ele se torna o apóstolo dos gentios. Mas essa outra história fica lá com certeza na biografia, que com certeza fará muito mais evoluir o nosso aprendizado. E nós, agora, vamos voltar exatamente que sentido nós damos para a nossa vida, né? Já no começo falamos: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí nós pensamos no nosso nascimento. Viemos a esse orbe através de nossas mães e sempre agradecendo a cada mamãe, a cada papai, pela gratidão da vida de ser ferramentas para o nosso nascimento, para o nosso crescimento. Então, em especial, esse agradecimento às mães, aos pais. E quando minha mãe me fala, quando eu nasci, eu assim que estava para sair do canal, acontece uma situação, eu não passo pelo canal. Os médicos da época tomam a decisão de quebrar a minha clavícula. E minha mãe fala que assim que quebram a minha clavícula, eu já imediatamente choro. E eles conseguem me resgatar para a vida encarnada. Então eu já chego nesse mundo com a dor da chegada pelo momento que eu tinha que passar. Mas foi feito e eu cheguei. E agradeço também a esses irmãos que tiveram o discernimento de que era um sofrimento momentâneo, através de uma vida repleta do caminho. Minha infância também foi trilhada por várias experiências, porque assim entendemos que a vida é uma grande experiência. O Espiritismo nos coloca assim.
E dentro dessa infância, muito difícil, me é chegado agora e conversar assim abertamente, pois quando estava no colégio, assim que fui apresentar um trabalho, me deu um acesso de nervos, onde a folha que eu pegava, ela tremia tanto que eu não conseguia ler direito. E aí, os coleguinhas rindo, e eu fiquei constrangido ao termo e fiz xixi na calça. E esse xixi na calça não precisa dizer que quem estuda num colégio e comete, por assim dizer, uma gafe, fica sendo a chacota daquele momento. E eu aprendi que o conversar em público é simplesmente me colocar na cadeira, na poltrona, onde quer que eu esteja, e querer ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Por isso, hoje me coloco aqui como uma pessoa que fala, mas também os meus ouvidos estão muito mais perto do que todos vocês, do que todos nós aqui que estamos ouvindo nesse dia. Eu sou o maior necessitado, e em busca dessa necessidade viemos através do estudo. Mas vamos continuar. Meus pais, quantos contribuem para a nossa evolução? Se ele foi duro, se ele foi coerente, o que foi? Tenhamos sempre a gratidão dos nossos pais, pois com certeza eles fizeram tudo aquilo que eles podiam. Alguns não fizeram mais por falta de discernimento, de ignorância ainda, mas os outros que fizeram com amor e fazem com ternura, o nosso agradecimento, porque nós sempre vamos lembrar dos nossos pais com grande ternura, com grande amor. Nossa família também, pensar sempre com carinho. Nossos amigos, mas pensar também na intimidade dentro de nós, dos nossos vícios e virtudes. E trazendo sempre para dentro de nós aquela reforma íntima, aquele ser que convive constantemente com meus pensamentos, meus atos e minhas ações. Como Saulo, embasado nas leis da época, ele seguia fielmente. Mas, através de uma lei que, para a sua época, não correspondia mais. Por isso, de nós nos atualizarmos. E eu acho que vem de encontro ao Espiritismo, ao renovador, aquilo que ele coloca como verdade, como carinho, escrita por Kardec, mas amparada, colocada, falada pelos bons espíritos amigos que com certeza construíram essa grande obra, que constroem essa grande obra no mundo espiritual, para que nós aqui encarnados possamos ter a evolução sempre constante nessa evolução divina que é a vida. E o sentido da vida, de buscar através dos estudos, das histórias, o embasamento correto, para fim de que possamos exercê-la, porque, com certeza, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E o que faz mais sentido na vida não é aquilo que falamos, com certeza é aquilo que fizemos, aquilo que transformamos todo esse aprendizado no nosso dia a dia. E nessa história nos fala muito de uma passagem do Livro dos Espíritos, na questão 905, que eu acho bem oportuna para nós pensarmos que somos autores da nossa vida, que estamos escrevendo ela, mas que ela não fique só num livro, que ela seja colocado no nosso dia a dia, porque senão estamos fadados a ficar só de assistentes e não verdadeiramente de pessoas que vivem a vida intensamente. A pergunta 905. Alguns autores
hão publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o grande progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiram eles. Ser-lhes-á levado à conta, como espíritos, o bem a que suas obras hajam dado lugar? E a resposta: a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os frutos. E nós, na nossa vida, o que é que nós realmente estamos plantando? E o que é que nós estamos colhendo? Pois tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós hoje assistimos vários vídeos, vários questionamentos e sempre fizemos nossas escolhas. Será que verdadeiramente estamos escolhendo o certo? O que nos abastece de espírito, assim que nós partirmos dessa vida vamos levar? Ou ainda vamos ser espíritos vazios, ao qual só a matéria prende, só os valores materiais é que me fazem sentido? E em nenhum momento eu busco, através do estudo, através realmente da minha reforma íntima, eu armazenar esse conhecimento todo a fim de sair mais fortalecido daqui. Uma historinha também me vem aqui, e eu acho que também é super oportuna para esse momento. A história do mestre e o escorpião. No Oriente havia um mestre que olhava atentamente um escorpião que se afogava. Imediatamente, ele vai lá, pega o escorpião com a mão e o escorpião, picando ele deixa cair novamente o escorpião dentro da água. Vendo que novamente o escorpião se afogava, ele corre lá de novo, vai lá, pega o escorpião com a mão e o escorpião vai lá e morde de novo. Alguém que passava por ali se aproximou do mestre e lhe disse: desculpe, mas você parece um tanto teimoso. Não entende que todas as vezes que tentar tirá-lo, ele o picará? E o mestre respondeu: a natureza do escorpião é de me picar, eu é de ajudar. E aí ele pega uma folha, vai até lá o escorpião e tira o escorpião da água e o salva. Essa lição dessa história fica muito clara. Não mude a natureza se alguém te faz mal, mas apenas tome precaução. Alguns perseguem a felicidade, outros a criam. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. A punição de toda mente desordenada é sua própria desordem, nos fala Santo Agostinho. Olha só. A punição de toda mente desordenada é sua própria desordem. Por isso que nós temos que ter o embasamento necessário, a fim de poder discernir. A doutrina espírita é a fé raciocinada, aquela que você busca constantemente, através do seu estudo, o grau de evolução necessário para o conhecimento. Se fortalece de conhecimento e esse fortalecimento vos libertará, virá verdade. E como a gente se lembra sempre de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus senão por mim. E essa lembrança desse Jesus fortalecido nos convida hoje a viver com Jesus. E pegamos aqui a letra de uma música do Padre Zezinho, que há muito tempo já canta.
E essa música é muito oportuna para os dias de hoje. E diz assim: um dia uma criança me falou: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. O convite é para a nossa evolução. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E ainda se lembrando de algumas frases do apóstolo Paulo: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, sou como o bronze que soa ou o sino que retine. Mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Todas as coisas que eu tenho, tudo como posso, é verdadeiramente naquele que me fortalece, Jesus. E quando nós, nesses dias onde vemos várias coisas nos perturbando, a paciência, e se é que temos paciência, aí há de ter uma reflexão. A busca incessante é de nós nos encontrarmos com Jesus, fortalecidos por Jesus, abençoados e acolhidos por Jesus, sempre se lembrando que no dia que estiveres mais sozinho, junto de ti, é lá que estarás mais bem acompanhado, porque lá estará Jesus. Sinta Jesus na sua vida, como hoje eu sinto na minha. E que nós possamos nos unir em conhecimento, abastecidos do Pentateuco Espírita, das histórias como Saulo e hoje Paulo, com as bênçãos de Jesus, com esse Pai de todo amor, de toda bondade, onipotente e onipresente. Os nossos mentores amigos, os mentores amigos dessa casa espírita que está sempre ao nosso lado. Desejamos a todos uma ótima vida e que possamos nos encontrar novamente, logo, logo. Paz e bem, que assim seja.